Existe uma mentira que muita gente repete e acredita. Se eu ganhasse mais, minhas dívidas acabariam. Parece lógico, mas é justamente essa crença que mantém milhares de pessoas presas no mesmo ciclo por anos, algumas por uma vida inteira. A verdade é mais profunda e mais dura. O problema não está na sua renda, está na sua mentalidade. E sabe o que é mais assustador? Existem pessoas que ganham bem, têm salários acima da média, bônus, comissões, e ainda assim estão quebradas, não por falta de dinheiro, mas por falta de educação financeira. Vivem em um ciclo disfarçado, onde a dívida se adapta ao novo padrão de vida, cresce junto com o salário e se camufla atrás de um estilo de vida melhorado, mas absolutamente frágil. Elas vivem dizendo: quando eu ganhar mais, tudo melhora. Mas nunca melhora. Porque o salário sobe, o custo de vida sobe junto, e a dívida se renova, cada vez mais perigosa e silenciosa. Isso não é azar, isso é falta de estratégia. É o retrato de um sistema que lucra com a sua distração, que transforma o consumo automático em rotina e faz com que você aceite viver preso, como se isso fosse normal. Mas não é normal, nunca foi. A virada na minha vida começou quando eu parei de olhar para o dinheiro e comecei a olhar para mim mesmo. Quando entendi que a dívida era só o reflexo de decisões mal pensadas, hábitos herdados e crenças limitantes, tudo mudou. A dívida é como uma corrente invisível. Quanto mais você se acostuma com ela, mais ela se torna parte da sua rotina, como se fosse uma fase natural da vida adulta. Só que não é. Dívida não é um estágio, é um sinal. É um sintoma de que algo precisa mudar. Urgente. Por muito tempo eu achava que parcelar, usar o cartão, aceitar juros, viver no limite do cheque especial, tudo isso fazia parte do jogo. Afinal, todo mundo vive assim, não é? Só que todo mundo não é sinônimo de sabedoria. Quando comecei a questionar os pequenos gastos, percebi que meu dinheiro não evaporava. Ele escorria, silenciosamente, por pequenas torneiras abertas, assinaturas que eu nem usava mais, taxas bancárias aceitas sem questionamento, compras, por impulso travestidas de mimo merecido, delivery constante por conveniência. Era como ter um balde furado e culpar a torneira. O problema não era o quanto eu ganhava, era como eu gastava. Foi nesse processo que conheci e comecei a aplicar o método 136, uma metodologia prática, estratégica e extremamente eficaz para reorganizar a vida financeira, mesmo com baixa renda. O número 136 representa 3 pilares simples, mas transformadores: um plano de ação, 3 categorias de alocação do dinheiro e 6 práticas comportamentais. Um plano de ação individual, adaptado à realidade de cada pessoa. 3 categorias que guiam cada real: essenciais, liberdade e construção. E 6 práticas que sustentam tudo, como pagar-se primeiro, registrar gastos, questionar cada consumo e criar rituais de consciência financeira. Esse método me ensinou a olhar para o meu fluxo de caixa com a mentalidade de quem gere um negócio. Porque no fundo minha vida financeira é meu primeiro empreendimento. E uma das maiores viradas foi entender que eu precisava me pagar primeiro. Sim, antes de qualquer conta, boleto ou parcela, o primeiro a receber deveria ser eu. Nem que fosse $5. Esse valor fixo, separado com disciplina, virava símbolo de algo maior. Eu chamei isso de reserva da liberdade. Porque pagar tudo e sobrar nada é uma armadilha. Eu não queria mais ser o último da fila no meu próprio dinheiro. Eu comecei com moedas. Pegava trocados esquecidos no fundo do bolso e colocava em um pote com uma etiqueta liberdade. Era simbólico, mas me dava uma sensação enorme de vitória. Cada moeda era um voto no meu futuro. Mais tarde, esse hábito virou um fundo de emergência, depois virou um investimento, depois virou tranquilidade. O valor era pequeno, mas o impacto era imenso. Cortar os supérfluos também foi essencial e doloroso, porque cada gasto carrega uma desculpa emocional. Eu mereço, todo mundo tem, é só um lanche. Mas quando você percebe que está trocando momentos passageiros por anos de estresse financeiro, tudo muda. Cancelei tudo que não me aproximava da liberdade.
Assinaturas de streaming, TV a cabo, pedidos de comida por comodismo, pequenos luxos de farmácia, planos de celular inflados. Passei a revisar tudo como um detetive. Cada real que ficava comigo era um pedaço de mim que eu recuperava do consumo automático. Com o tempo, uma nova pergunta começou a guiar minhas escolhas. Isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade? Esse novo filtro transformou o jeito que eu consumia, que eu gastava, que eu pensava sobre dinheiro. E não só isso. Me fez perceber que algumas dívidas não são apenas financeiras, são emocionais. São aquelas que tiram o sono, que fazem o peito apertar, que te fazem tremer toda vez que chega uma notificação no celular. Eu tive uma dívida pequena com o cartão, mas o banco me ligava todos os dias. Aquilo me drenava. Não era o valor, era o incômodo. Quando paguei, parecia que tinha tirado 50 quilos das costas. Alívio, mas mais que isso, clareza. A mente fica mais leve para pensar. Outro ponto transformador foi parar de agir com desespero e começar a agir com estratégia. Antes, eu recebia o salário e já ia pagando tudo. Luz, água, internet, cartão, parcela do carro, e o mês acabava no dia 5. Depois, aprendi a olhar para o fluxo de caixa antes de qualquer coisa. Parece técnico, mas é simples. Saber o que entra, o que sai e o que realmente precisa ser quitado agora. Passei a priorizar as contas certas. Algumas podem esperar, outras têm juros menores. Algumas nem precisavam existir. Comecei a negociar prazos, renegociar dívidas, pensar antes de agir. A lógica era clara. Se eu quebrar agora para pagar tudo, quebro de novo amanhã. Mas se eu cuidar do meu fluxo, consigo manter o jogo funcionando. Esse controle é um tipo de riqueza que ninguém ensina, porque ele muda tudo. Com ele, você começa a transformar cada centavo em aliado. Começa a pensar diferente. Como posso usar o pouco que tenho para construir e não apenas para sobreviver? E essa pergunta muda tudo. Descobri que dinheiro não é só papel ou número numa tela. É ferramenta. Cada real pode ser uma chave ou uma algema, tudo depende de como eu escolho usá-lo. Antes eu gastava para aliviar a ansiedade, achando que comprava paz. Hoje eu invisto com a mentalidade de quem está construindo uma ponte para sair do cativeiro financeiro. Transformei o ato de guardar em um ritual. Comemorei os 5 reais que sobravam como se fossem 500 reais, porque não era o valor, era o significado. Esses pequenos valores começaram a ganhar propósito. Um virou um livro de educação financeira, outro foi para uma poupança emergencial, outro pagou uma dívida com desconto. E assim, vi meu dinheiro trabalhar por mim. Mesmo em silêncio, mesmo devendo. E aprendi uma lição que carrego até hoje. Quem honra o pouco aprende a multiplicar. E quem multiplica se liberta. Se você ainda acredita que ganhar mais é a única saída, talvez ainda não esteja pronto. Mas se já entendeu que o buraco é mais profundo, então está prestes a descobrir algo que ninguém nunca te contou. O que te mantém preso não é o valor do seu salário, é o valor das suas escolhas. E só você pode mudar isso. O primeiro passo é agora.